Os X-Plane, ou aviões X, são uma série de aeronaves experimentais que vêm sendo desenvolvidas na indústria dos Estados Unidos desde 1946. São e foram usados para testar novas tecnologias e normalmente mantidos em estrito segredo durante seu desenvolvimento. Esta série trouxe resultados de pesquisa extremamente importantes, começando pelo Bell X-1, que ficou muito conhecido por ser o primeiro avião a superar a barreira do som e tudo alcançado em 1947. Da maioria dos aviões X, nunca se esperou que entrassem em produção em grande escala, embora existam exceções como o Lockheed Martin X-35, que depois se transformou no F-35 que conhecemos hoje. Neste vídeo, vamos tentar revisar a série de aviões X, encontrando também veículos não tripulados e mísseis. Bem-vindos a um novo vídeo, isto é Mundo da Aviação. Como já havíamos, a série começa com o Bell X-1, originalmente denominado XS-1, e foi o primeiro avião a superar a velocidade do som em um voo horizontal. Esta aeronave teve seu primeiro voo no dia 19 de janeiro de 46, mas foi apenas no voo número 50, onde superou pela primeira vez a velocidade do som. Feito realizado no dia 14 de outubro de 1947, pilotado por Charles Yeager. Esta aeronave, tal impulsionada por um motor de foguete, foi lançada a partir do ventre de um B-29 modificado. Atualmente, esta máquina está em exibição no Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington. O X-2, também da empresa Bell, apelidado de Starbuster, foi o primeiro avião experimental construído para investigar as características de voos já a velocidades Mach 2 e Mach 3. As dificuldades técnicas que os engenheiros enfrentam ao se aproximar dessas velocidades são a barreira térmica, por exemplo, que causa efeitos graves de superaquecimento devido ao atrito aerodinâmico. O primeiro lançamento desta aeronave foi a partir de um bombardeiro B-50 modificado, em 1952, e infelizmente se perderia em um voo de teste em 53. Um segundo protótipo voou no final de 1955, alcançando Mach 2,87, cerca de 3.050 km por hora. O X-3 Stiletto foi um avião a jato de alta velocidade fabricado pela Douglas. Sua principal missão era investigar as características de design de um avião adequado para manter velocidades supersônicas e incluía pela primeira vez o uso de titânio nos componentes principais da estrutura. O Northrop X-4 de Anthem era um pequeno bioreator desprovido de estabilizadores horizontais de cauda, e era usado para estudar superfícies de controle combinadas de aileron e leme de profundidade. Alguns engenheiros propunham que essa aerodinâmica eliminasse os problemas de estabilidade em velocidades supersônicas que surgiam da interação das ondas de choque com as asas e os estabilizadores horizontais. No entanto, isso não conseguiu funcionar, mas neste tipo de aeronaves vê-se o espírito dos aviões X, tentando provar conceitos totalmente novos para a época. Outro caso disso foi o Pell X-5, a primeira aeronave capaz de mudar o ângulo de suas asas em voo. Disse que foi inspirado no design do Messerschmitt P-1101, um avião alemão da Segunda Guerra Mundial, equipado com os primeiros motores a jato. Sua marca era a capacidade de variar o ângulo das asas mesmo em solo antes do voo, tornando-o o precursor da geometria variável em aeronaves.
Os engenheiros da empresa Bell criaram um sistema de motores elétricos para poder mover estas asas em pleno voo com 3 ângulos de posição, 20, 30 e 60 graus. O X-6 da fábrica Convair era uma proposta de avião experimental para estudar se os aviões podiam ser propulsionados por energia nuclear. A ideia era modificar 2 B-36, um para estudar a proteção de radiação para um reator nuclear, enquanto o outro seria o protótipo do X-6, que levava um reator nuclear de 3 megawatts refrigerado por ar, que em teoria iria fornecer energia para os motores, mas o projeto só conseguiu ter um reator funcional na aeronave, mas não alimentava o avião, e só foi usado para investigar os efeitos da radiação no pessoal da aeronave. O Lockheed X-7 era um banco de testes não tripulado para estatoreatores e tecnologia de orientação de mísseis. Para os testes, era transportado pelos aviões B-29 e B-50. O propulsor auxiliar de foguete era iniciado após o lançamento e impulsionava a aeronave até os 1.600 km por hora. Em seguida, acendendo o estatorreator funcionando com este. Alcançou velocidades máximas de até 3.250 km por hora. Desde este X-7 até o X-12 eram todos mísseis, onde também mencionaremos o X-8 da empresa Aerojet General, que era um foguete sonda não guiado, projetado para lançar carga útil de até cerca de 68 quilos. O X-9 era da empresa Bell e foi usado como banco de testes para bombas nucleares, que posteriormente resultou em projetos de mísseis supersônicos ar-superfície. O X-10 pertencia à fábrica North American e, assim como a aeronave Bell, era um demonstrador de tecnologia avançada de míssil. Posteriormente, resultou em mísseis de cruzeiro avançados SM-64 e era propulsionado por 2 turbojatos e até podia decolar como um avião convencional. O Convair X-11 foi o primeiro banco de testes para o que seria depois o programa Atlas, uma importantíssima família de foguetes americanos usados para lançar satélites e sondas espaciais, também utilizado como míssil balístico intercontinental. O X-12 da Convair também foi o segundo e mais avançado banco de testes para este projeto Atlas, mas este design tinha 3 motores em comparação com o X-11, que só utilizava um motor. O Ryan X-13 Vertijet foi um avião experimental de decolagem e aterrissagem vertical, ou decolagem e aterrissagem vertical. O objetivo principal deste projeto era demonstrar as capacidades de realizar uma decolagem vertical, deslizar, passar da verticalidade para a horizontalidade e aterrissar novamente na vertical. Algo que não havia sido feito até a data. Tinha um único turbo-reator Rolls-Royce e um gancho no nariz que era usado para agarrar um cabo na plataforma de aterrissagem. Os controles de arremesso e guinada eram fornecidos pelo empuxo do motor principal, e para o controle de rolagem eram utilizados pequenos propulsores nas extremidades de cada asa. O Bell X-14 também foi um modelo experimental de decolagem e aterrissagem vertical, mas o objetivo deste projeto não era apenas decolar desta forma, mas também poder realizar voos e aterrissagens convencionais. Esta aeronave foi projetada com partes de aviões existentes. As asas, ailerons e trem principal eram de um Beechcraft Bonanza, e a seção de cauda era de um T-34 Mentor. O North American X-15 foi um avião a jato usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e Marinha dos Estados Unidos da América. Foi também um dos desenvolvimentos mais importantes da série X, pois não só conseguiu quebrar vários recordes de velocidade e altitude, como alcançou o que podemos chamar de limite com o espaço exterior, ou linha de Kármán, obtendo informações muito importantes que seriam utilizadas nos designs de aviões e naves espaciais posteriormente.
Com este aparelho, conseguiu-se ultrapassar os 100 km de altitude e a incrível velocidade de 7,274 km por hora no dia 28 de junho de 1964. O X-16 da companhia Bell foi um avião a jato de reconhecimento de alta altitude, mas nunca chegou a voar. O projeto foi cancelado em favor do Martin RB-57 Canberra. O X-17 foi um veículo de testes utilizado durante a década de 50 para estudar o problema dos efeitos de reentrada atmosférica em altas velocidades. Tratava-se de um foguete de 3 estágios impulsionado por combustível sólido. O Hiller 18 era um avião experimental de transporte de carga projetado para ser o primeiro banco de testes para a tecnologia Twin Wing ou pistola, decolagem vertical ou curta. Foi construído apenas um protótipo que voou pela primeira vez em 1959. O programa foi cancelado em 64 e, infelizmente, acabou desmontado como sucata, mas contribuiu para outros programas de tecnologia de pistão. O X-19 era outro programa de tecnologia de decolagem e aterrissagem vertical, mas com rotores basculantes. Tinha um único motor turboeixo, que impulsionava 2 hélices de inclinação, enquanto na gôndola de giro de cauda eram utilizados os gases de escape do motor para dar o controle adicional para o voo. Seu primeiro protótipo foi destruído em um acidente e o programa foi posteriormente cancelado. O segundo protótipo não foi finalizado por causa disso. O X-20 da Boeing foi um programa para desenvolver uma aeronave espacial que pudesse realizar uma série de missões militares, incluindo reconhecimento, bombardeio, resgate especial, manutenção de satélites e sabotagem de satélites inimigos. Mas este projeto foi cancelado logo após o início da construção do primeiro protótipo. O Northrop X-21 foi um avião experimental projetado para testar asas com controle de fluxo laminar. Ele foi baseado no fuselagem do Douglas B-60 e 6D. Foram realizados com este úteis testes, mas a extensa manutenção do sistema de fluxo laminar causou o fim do programa. O Bell X-22 foi outro desenvolvimento de tecnologia de decolagem e aterrissagem vertical ou curta, mas este possuía 4 hélices basculantes de fluxo guiado. Os desenvolvimentos foram usados posteriormente para aeronaves como o B-20 e 2 Osprey. O Martin Marietta X-23 Prime era a continuação do projeto START, cujo propósito era testar tecnologias necessárias para manobrar corpos sustentadores na reentrada atmosférica. A aplicação dessa tecnologia incluía ogivas para mísseis balísticos intercontinentais, bem como cápsulas de retorno de material fotográfico provenientes de satélites de reconhecimento e veículos tripulados. O X-24 também era da fábrica Martin Marietta, uma aeronave experimental desenvolvida pela Força Aérea dos Estados Unidos e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço no programa Pilot. Foi projetado e construído para verificar os conceitos de corpo sustentador, bem como reentrada atmosférica e pouso sem motor, desenvolvimentos utilizados posteriormente no ônibus espacial, sistema de transporte espacial, da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. O Benzen X-25 era um pequeno autogiro experimental construído para a Força Aérea dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, que foi pensado como uma possível máquina de resgate, mas no final ninguém se interessou por este conceito. O Pfizer X-26 era um programa para a pesquisa em planadores motorizados. Os avanços foram usados pela Escola de Pilotos da Marinha dos Estados Unidos da América. O Lockheed TC-27, também conhecido como CL-1200 Lancer, era uma proposta financiada por esta empresa para a melhoria do F-100 e 4 Starfighter, mas foi cancelado na etapa de maquete.
O X-28 também era conhecido como E-Skimmer, Sea Skimmer, ou até mesmo Osprey GP2, e era um avião anfíbio. Está projetado para estudar condições de aviões anfíbios ultraleves. O Grumman X-29 foi outro importante projeto experimental de avião de caça, que serviu como base para investigar um conjunto de novas tecnologias, que foram aplicadas em futuros aviões de combate como os de quinta geração. O mais destacado deste avião era a asa de flecha invertida e as superfícies de voo tipo canards. 2 protótipos foram construídos e seu primeiro voo ocorreu em 1984. O Rockwell Chex-30 era um projeto de avião aeroespacial que foi cancelado no início dos anos 90, antes que um protótipo fosse concluído, mas contribuiu muito para o desenvolvimento de materiais avançados e designs aeroespaciais. O objetivo inicial era gerar uma aeronave de transporte transatlântico capaz de realizar voos de 2 horas de Washington a Tóquio. O Rockwell Messerschmitt Birkhoff Blohm X-30 I-1 era um avião experimental criado como um programa de colaboração germano-americano para testar as tecnologias de empuxo vetorial em avião escasso. Teve seu primeiro voo em 1990, com 2 protótipos construídos. Infelizmente, um deles caiu em 1995. O Boeing X-32 era um projeto de avião de combate multipropósito, proposto por esta companhia para o programa Joint Strike Fighter. Finalmente, perdeu a disputa para a proposta do Lockheed Martin X-35. Foram construídos 2 protótipos deste, o primeiro para ser utilizado em pousos e decolagens convencionais. O segundo pousava e decolava de forma vertical. O X-33 foi uma proposta de avião espacial suborbital da Lockheed Martin, construído em uma subescala não tripulada. Esta aeronave testaria em voo as tecnologias que a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço julgava necessárias para veículos de lançamento reutilizáveis. O projeto foi cancelado em 2001. O Orbital Sciences X-34 também foi um veículo experimental não tripulado da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço projetado para testar as tecnologias de veículos reutilizáveis, mas de baixo custo. Como o anterior, foi cancelado em 2001 devido aos altos custos antes de poder fazer um único voo de teste. O Lockheed Martin X-35, como havíamos dito anteriormente, foi proposto para o Joint Strike Fighter, vencedor oficial do concurso em outubro de 2001 e entrando em produção em série no ano de 2006, um dos poucos aviões X que conseguiu isso. O X-36 era da fábrica McDonnell Douglas e havia proposto um avião de pesquisa para manobrabilidade de caça sem cauda. Era um protótipo em escala de um possível avião a jato, mas sem as superfícies tradicionais de cauda. O Boeing X-37, também chamado de veículo de teste orbital ou veículo de teste orbital, é um avião espacial não tripulado projetado para testar futuras tecnologias de voo espacial durante sua permanência em órbita e reentrada na atmosfera. Este projeto foi iniciado em 99 pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, e uma aeronave não tripulada em escala foi lançada em abril de 2010. O X-38CRB foi outro projeto da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, no qual se estudavam os corpos sustentadores. O X-39, 41 e 42 são projetos classificados sobre os quais se sabe pouco ou nada, então não posso contar sobre isso, mas sim sobre o X-40, submúltiplo binário da fábrica Boeing, um projeto de veículo lançador reutilizável, e demonstrou com sucesso as capacidades de planeio
e a validade do sistema de orientação deste aparelho. O X-43 da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço é um avião experimental não tripulado, impulsionado por motores Scramjet, projetado para voar a velocidades superiores a Mach 10. Faz parte do programa HyperX ou HyperX da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Os primeiros dados obtidos por este veículo experimental demonstraram que seu revolucionário motor funcionou com sucesso a quase Mach 9.8, enquanto voava a mais de 33 mil metros. O Lockheed Martin X-40 e 4 Manta, ou avião multi-eixo sem cauda, é um design conceitual, idealizado pela Lockheed Martin e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para testar a viabilidade dos controles de giro, inclinação e rotação sem usar cauda. Estudos que começaram com o X-36. O Boeing X-45 é um veículo aéreo de combate não tripulado, desenvolvido como demonstrador de conceito para uma nave de nova geração completamente autônoma, que faz parte do projeto High Altitude Ultra Long Endurance Combat Air Vehicle System, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Também dessa empresa é o X-46, um desenvolvimento do anterior e que competia por contratos para ser fabricado para a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos. Também para o programa Sistema Aéreo de Combate Não Tripulado Conjunto ou Sistema Aéreo de Combate Não Tripulado Conjunto. Outro programa que competia para isso era o X-47 da Northrop Grumman, que foi o primeiro avião não tripulado a pousar em porta-aviões. O Pegasus, nome dado pela empresa, ainda está sendo desenvolvido. O Boeing X-48 era um veículo aéreo não tripulado, ou veículo aéreo não tripulado experimental, para a pesquisa das características de aviões de asa integrada, ou aeronave de asa voadora. Parece que a Boeing e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço planejam desenvolver um desses de maior tamanho. O Piasek X-49, apelidado de Speed Hawk, era um helicóptero onde se estudava o impulso de empuxo vetorial. Ele era baseado em um helicóptero UH-60 Black Hawk, mas que incluía um terceiro motor para voos mais rápidos. O X-50 Dragonfly era um demonstrador de asas rotativas. Era uma aeronave não tripulada desenvolvida pela Boeing e a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa para demonstrar o princípio de que um rotor de helicóptero poderia ser parado em voo e atuar como asa fixa, possibilitando a transição entre voo de asa fixa e de asa rotativa. O X-51, também da companhia Boeing e conhecido como Web Rider, é um avião não tripulado com motores tipo Scramjet de velocidade hipersônica. Desenvolvido por um consórcio formado pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, a Boeing e a Pratt & Whitney. Foi criado para estudar os voos hipersônicos a mais de Mach 7. O X-52 não existe. Nunca foi usado para evitar a confusão com o protótipo do Boeing B-52 Stratofortress. O X-53 era um programa conjunto com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, onde a tecnologia foi testada em voo em um F-18 Hornet modificado. A ideia era estudar novas estruturas de asas para aproveitar e controlar o efeito aeroelástico da asa em altas velocidades e pressões aerodinâmicas. O X-54 era uma aeronave de pesquisa e demonstração de tecnologia de transporte supersônico futuro para a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço.
Foi utilizado principalmente para estudar o estrondo sônico e mitigar a poluição sonora de futuros aviões. O X-55 da Lockheed Martin é um avião experimental de transporte destinado a demonstrar novas capacidades utilizando materiais compostos avançados. O Lockheed Martin X-56, um veículo aéreo não tripulado modular americano projetado para explorar tecnologias de voo de alta resistência e grande altitude, para uso em futuros drones de reconhecimento. Restariam apenas estes últimos projetos, nos quais atualmente se está trabalhando, como o X-57, que é um avião experimental desenvolvido pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, baseado em uma fuselagem de um Tecnam P-2006 de fabricação italiana, mas com múltiplos motores elétricos destinados a demonstrar tecnologias para reduzir o uso de combustível, as emissões e o ruído. O XQ-58 Valkyr é um veículo aéreo de combate não tripulado experimental da fábrica Kratos para demonstrar o conceito de avião de ataque de baixo custo. O X-59 é um demonstrador de voo supersônico desenvolvido pela Lockheed Martin e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, com os primeiros voos de teste programados para 2022. E a ideia é criar um novo veículo de transporte de passageiros supersônico, mas superando os problemas do estrondo sônico. E por último, o X-60 da Generation Orbit, que está desenvolvendo a tecnologia para serviços de lançamento de pequenas cargas úteis ao espaço, mas com um custo muito baixo. Também como extra, podemos mencionar o X-1, um avião espacial de propulsão experimental projetado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa para enviar pequenos satélites em órbita para o Exército dos Estados Unidos. A ideia é aprender como fazer um aparelho projetado para ser reutilizável com uma frequência tão alta quanto uma vez por dia. Os testes estão programados para iniciar a partir de 2020. Espero que tenham gostado deste longo vídeo. Se for o caso, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal, caso ainda não tenham feito. Até uma nova entrega, isso é Mundo da Aviação. Obrigado.